Então, assim, essa conexão com o pessoal, onde você tem um estralo, assim, vê que a pessoa teve um clique, alguma coisa assim, é uma coisa sensacional, assim. No momento, isso é pauta na ANEEL. Então a ANEEL, ela tá, sim, com esse direcionador de, antes de tudo, entender como o mercado de energia entende o que deve ser o Open Energy. Para a gente conseguir evoluir a nossa arquitetura, a gente tem que trazer também uma experiência diferente para o nosso usuário, né? A gente tem que manter uma arquitetura que ela seja sustentável, né? Que ela também ela esteja preparada para volumetria alta, mas tudo na vida é incerto e se não aumentar. A gente tem que manter uma arquitetura que ela seja resiliente, né? Muito bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça aqui, Valdir, que eu já nem sei mais qual é o episódio. 212. Não. 512, então. Não, acho que você precisa trocar o seed do seu random. 129. Não, mas é quase, é por aí. É por aí, né? É por aí. Mas hoje a gente vai falar de uma pauta aqui muito interessante, que eu particularmente gosto muito, que é como transformar uma empresa através de um ecossistema de APIs. Como a gente moderniza uma empresa para estar apta para o ecossistema de APIs. E vamos falar também aqui um pouquinho sobre o TDC, que é um episódio, um evento muito bom de tecnologia, feito pela comunidade, né, Valdir? Você esteve lá. Pela comunidade, para a comunidade. Isso aí, vamos falar bastante sobre isso. E eu tenho 3 caras aqui hoje que participaram do TDC de Floripa, né, desse ano, 2024. Se você estiver ouvindo esse episódio em 2028, foi no TDC de 2024 de Floripa. Valdir Scarim, meu fiel escudeiro, host. Obrigado, Vel, pelo convite, pela oportunidade. O tema vai ser top, porque o TDC estava top. E a gente apresentou também uma coisa bem divertida lá, né, que você comentou aqui, a transformação de um ecossistema de integração SOA para Open Energy. Então, tivemos muitos desafios que a gente vai comentar, vai ser bem legal. Quem está aqui com a gente também para falar disso? Fernando Tavares, que é Head de Arquitetura do CCE. É isso? É CCEE. CCE. Eu nunca vou acertar, Não, cara. não vai. Vocês já gravaram aqui umas 4 vezes e eu sempre erro. É só não confundir com a empresa que fazia televisão ali, dá tudo certo. Isso, não faz televisão e também não faz estágio. Também não. Prazer estar aqui, olha, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Vai ser um episódio bem legal, compartilhar um pouco da experiência do TDC ali que a gente participou, o Valdir e o Danilo também, muito legal estar nessa mesa e bora lá. E o Danilo, que é arquiteto na ClassPath, certo? Isso mesmo. Participou também. Participei também no TDC ali, foi onde a gente se encontrou lá, conheceu um pessoal, tudo. E, é um prazer imenso estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Acho que melhor que você comentou aqui, a gente vai falar sobre tecnologia, isso, aquilo e tal, numa mesa com o pessoal tomando uma cervejinha aqui, tem nada melhor que isso. Muito obrigado. É isso aí, é a marca do PPT, a gente bater um papo e falar de tecnologia de uma forma bem descompromissada, né? Então, espero que você volte aqui mais vezes, Danilo. Foi um prazer ter você aqui hoje, tá? Então, se você quer entender como foi essa jornada, essa transformação de uma empresa que estava num barramento SOA e está criando seus alicerces aqui para expor suas APIs para o mercado, com padrões de arquitetura, com estudo de negócio, e quer saber um pouco mais sobre esses eventos, saber como funciona essa comunidade fervente de tecnologia, acompanha com a gente que o episódio está muito bom. Vamos lá? Bora! Começar com uma pergunta que eu acho que muita gente deve se perguntar, né? Muita gente que está nos ouvindo hoje. Como é participar e apresentar num evento como o TDC? Eu gosto de pensar assim que é um evento grande, não só pensando no TDC, mas qualquer evento ali. É um negócio tipo de outro mundo, assim, sabe? Você apresenta ali, você sobe no palco, tem interação com o público, e quando você olha ali, na verdade, você está fazendo um conteúdo focado no seu público, sabe? Você está entregando para o público ali algo que, você aprendeu, você entendeu, sabe tudo e tal, e você tá ali compartilhando aquilo que o público quer aprender, né? Então, ter essa experiência de você conseguir ensinar a galera, conseguir trazer uma palavra, alguma coisa que muda, assim, até conversando com o Valdir, ele falou assim, cara, ouvir a sua palestra ali foi sensacional, me lembrou um case ali que a gente teve ali, que a gente vai conversar hoje aqui, e, vamos fazer alguma coisa junto, assim, então, assim, essa conexão com o pessoal, onde você tem um estralo, assim, vê que a pessoa teve um clique, alguma coisa assim,
é uma coisa sensacional, assim. É bem massa, assim. Leva tempo também, né? Você tem que estudar alguma coisinha, ver isso e tal, mas é muito bom, assim. Eu acho que o TDC é um dos eventos mais bacanas, assim, nesse sentido, porque é feito pela comunidade para a comunidade, né? Então, diferente de quando você tem um evento grande de um vendor ou de alguma entidade maior que ela cura o conteúdo de acordo com os seus interesses, né? E lá a gente vê que é realmente da comunidade para a comunidade, né? Realmente um evento de compartilhamento de conhecimento entre desenvolvedores, entre times de desenvolvimento de sistemas, né? Lá no TDC Floripa, que estávamos nós todos, poxa, você tinha um time de agilidade, você tinha um time de data science, você tinha um time de IA, time de teste, o time de APIs, que foi onde a gente falou. O Danilo estava lá no time de microserviços, né? Na Stadium, um cara que é mastro. Caraca, mano. Tava na Stadium, hein? Tava na Stadium. E o ponto é, né? Você perguntou, pô, o que é se apresentar lá, né? Cara, acho que o primeiro de tudo é a gente se desafiar, né? Então, todo mundo tem seus medos, suas limitações, né? Que a gente quer transcender. Então, ter a oportunidade de ir lá é se desafiar. E outro ponto também que assim, é fundamental, né? Cada um tem um princípio na vida. Acho que a gente é norteado por esse princípio, né? O meu é compartilhar conhecimento, sabe? É compartilhar conhecimento, influenciar pessoas para melhorar o meu mundo. Então, estar lá me ajuda nisso, sabe? É muito legal. Cara, para mim é aprendizado. Aprendizado de você estar lá e quando, assim, qualquer apresentação que você faz, né? Quando você vai lá e estuda para apresentar para alguém e você repassa um assunto que você já trabalhou, você pode ter trabalhado por aquele assunto o tempo inteiro, mas revisitar assuntos você acaba aprendendo um pouco, né? Até com o que você fez, o que você poderia ter feito. Então, foi um aprendizado muito legal. E acho que para mim foi uma experiência muito interessante no ponto de vista do resultado e do feedback das perguntas. Isso que é legal. Você percebe, quando você tem o feedback do público, as perguntas que fazem também te fazem refletir um pouco do que você apresentou, o que aquilo conectou com eles, o que faltou, de repente, você falar, né? Então, acho que para mim, aprendizado acaba sendo uma palavra que resume tudo. É um engajamento top, né, cara? Quando tem muita pergunta é porque o pessoal ficou intrigado ali, né? Quer saber mais. O nosso papo, cara, poxa, eu tava extremamente receoso, né? Porque deram pra gente o último horário de sexta-feira, bicho. Pô, a gente tá concorrendo com a cerveja do fim do rolê. A gente tá concorrendo com... Fim de semana. O fim de semana. Praia. Com a praia em Floripa. Nós estamos concorrendo com avião, que esse é difícil, hein? O pessoal já planeja ali o evento, pensando, poxa, eu preciso sair tal hora do evento por conta desse voo, né? Então, eu estava realmente receoso. E na sala que vocês apresentaram tinha bastante gente, né? Tipo, eu passei lá bem rapidinho, assim, fiquei vendo mais a parte do começo ali. Eu vi que, tinha pelo menos ali uma galera ainda, assim, tipo, comparando com as trilhas, assim, nossa. No começo tinha bastante. E o meu receio, né, no começo do dia, quando eu vi aquilo, poxa, o pessoal vai ficar até o fim? Uhum. Cara, foi surpreendente. Quando a gente chegou no final da nossa apresentação, tava lá o Fernandão de terno bonito, cara. Ô, bicho bonito, hein? Fala bem, cara. Eu tava elegante, bonito eu já sou, já. E com essa voz. Com essa voz, cara. Não fosse casado. E, poxa, cara, todo mundo lá, né? As mesmas pessoas que o Danilo viu logo pela manhã estavam lá à noite também, então a sala estava bem cheia. E, cara, acho que a gente teve umas, sei lá, 10, 15 perguntas. E é muito louco, né? Porque você vê todo mundo quietinho e você não tem um feedback do engajamento até terminar. Você fala, caralho, os caras estão dormindo, mano. Ninguém tá prestando atenção. Aí, quando termina, que você vê que as perguntas são intrigantes, que fazem muito sentido a pergunta do cara, você fala, pô, não é que os caras estavam prestando atenção mesmo? Exatamente. Tem umas dicas lá que o Bruno Souza dá, né? E até aproveitando aqui, né? Para quem for se candidatar para os próximos Call for Papers, né? Pega as mentorias, que é bem legal, porque o Bruno Souza fala assim, poxa, faz umas perguntinhas lá, faz umas brincadeiras, né? Chama a galera para fazer. E, poxa, o nosso assunto era do Soul Open Energy. A gente estava falando de conta de energia, quem não paga a boleta, né? Sim. Então, a gente ficava pescando ali durante a apresentação, chamando a galera. E engaja, né? Traz o cara para todo mundo. Então, vocês chamaram o público para participar da palestra, né? Exatamente. Isso é a melhor coisa, assim. Exatamente. É legal você ter
dado o contexto da palestra, Valdir, porque a gente falou disso aqui alguns episódios atrás, né? Temos um episódio sobre Open Energy. Vou deixar o card aqui para você poder acompanhar. Se você está no Spotify, eu vou deixar o link também aqui na descrição, porque provavelmente a gente fez esse episódio de Open Energy no começo desse projeto. Exatamente. Né? Lá com o Molina, com o Léo também, né? Exato. A gente estava falando muito sobre inovação e a gente falou um pouquinho sobre o assunto de Open Energy, sim. Então, quem quiser entender um pouco mais do que é Open Energy, como isso, a gente vai dar uma brifada aqui, mas se você quiser entrar em mais detalhes das possibilidades que isso acontece, tem um episódio só sobre isso. Então, clica aqui no link e quando você terminar esse daqui, você vai poder se aprofundar um pouco mais. Mas é legal que agora a gente vai poder acompanhar com vocês aqui nesse case, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa apresentação que vocês fizeram lá no TDC e como foi essa jornada aí, né, que vocês apresentaram lá no TDC Floripa. Boa, boa. Poxa, lá acho que foi em começo de 2023, né? Não, na verdade foi no meio de 2022. Teve uma RFI lá na CC, né? Do Banco Mundial, cara. E, poxa, concorrendo às grandes empresas tal para poder fazer esse projeto. E, poxa, o Banco Mundial é rígido. A CC é rígida, o Banco Mundial é mais rígido, né? Botou o Valdir na linha. Botou o Valdir na linha. E a gente foi a empresa escolhida, a VMBERS, para poder... A VMBERS em consórcio junto com a Scaleno, inclusive. Nossos grandes amigos lá, o Edgar, o Francisco, o Josiano. Quem quiser conhecer mais o serviço da VMBERS, também o link aqui. Nosso patrocinador master desde o começo do projeto. E aí, bicho, a gente começou o projeto... Então, no meio de 2022 foi a RFI, a gente começou o projeto no meio de 2023. Cara, assim, era um mundo para a gente estudar, né? O Fernandão tá aí, o Fernandão participou da versão 1.0 da estratégia de integração da CCE, né? E agora ele estava encabeçando a estratégia 2.0, né? Então, a gente tinha muitos desafios para Antes de você detalhar esses desafios, Fernandão, dá uma palhinha de alguns minutos do objetivo que é o Open Energy, para a galera que não assistiu o episódio ainda, contextualizar aqui do que foi o trabalho que o Valdir vai explicar melhor dessa RFI. Né? Até para a gente contextualizar, então, a gente falou da CCE, né? O que é a CCE, o que é o mercado de energia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, mesmo não sabendo, né, a gente faz parte do mercado de energia no Brasil. Quem aqui, você falou, né, Valdir? Quem aqui não tem uma conta de luz em casa? Quem aqui não precisa de energia para fazer qualquer coisa? Né? Qualquer pessoa no Brasil que tem uma conta de energia, ela faz parte do tal do mercado regulado de energia. Nós somos consumidores cativos, que a gente fala. O que quer dizer isso? Que a gente recebe energia física ali de uma empresa. Então, por exemplo, onde eu moro ali é uma distribuidora, aqui em São Paulo é outra. Né? Cada cidade vai ter uma empresa responsável por entregar energia. E a gente também tem que pagar por essa energia. O que muita gente não sabe é que por trás disso existe todo o mercado de compra e venda de contratos de energia que são feitos entre distribuidores, geradores de energia. Então você pode imaginar desde as grandes usinas famosas até, por exemplo, uma fazenda de energia fotovoltaica ou eólica, etc. Né? Mas existe uma outra metade também do mercado que é o chamado mercado livre de energia. Nessa outra metade, digamos assim, do mercado, algumas empresas, alguns consumidores são elegíveis a poder escolher de quem ele compra ou vende energia. É um mundo que muita gente às vezes não conhece. Né? Existem algumas regras para essas empresas participarem desse mercado livre. Né? E é importante ressaltar que essas regras estão evoluindo. Então, por exemplo, hoje, né, onde a gente está gravando esse episódio, qualquer consumidor conectado na alta tensão são aqueles linhões de energia que tem na estrada, né, que vocês veem ali quando você viaja. Essas empresas estão elegíveis para escolher. Eu continuo com quem eu estou entregando energia, eu posso comprar energia, eu posso escolher de que eu vou comprar energia. Aí você busca, claro, um custo menor na sua conta. Né? Por que eu estou falando que é hoje? Porque existe até um desejo, um direcionador no mercado para que daqui a alguns anos essas réguas de entrada diminuam até um ponto onde
eventualmente, no futuro, qualquer consumidor residencial, rural, possa ter esse direito de escolher, né? E o Mercado Livre viraria o mercado padrão. Pode ser, por exemplo, né? Claro que isso depende muito de regulação. O mercado de energia ele é um mercado fortemente regulado, porque é uma indústria de base. Você não consegue imaginar qualquer segmento de negócio e serviço hoje sem energia elétrica, né? Só pensando mundialmente, assim, o Brasil é o primeiro país que está tentando fazer algo assim, ou tem algum país hoje mundial que já faz? Não, já tem. Existem diversos modelos. Não tem uma receita de bolo, não tem uma regra única, né? Existem países, por exemplo, como Estados Unidos, onde é tudo muito mais fragmentado, as regras de negócio. A Europa tem alguns modelos diferentes. Os Estados Unidos é um Austrália. desafio maior ainda, né? Porque lá, cada estado muda o que quer fazer, né? A Califórnia é extremamente avançada. O Texas também tem um modelo bem aberto também, né? Exato. E aí tem outros estados que talvez não tenham tanto investimento, né? Ou precisam... não tem tanto investimento do mercado, de empresas privadas, e ele precisa investir mais, aí ele acaba sendo mais restrito, né? Desculpa, Fernando, te interromper. Não, tranquilo, a pergunta foi ótima. E o desafio para o Brasil existe, primeiro, a condição geográfica do Brasil, é um país continental, né? Com diversos cenários. Você tem cenários onde você tem muito mais incidência de sol, regiões onde você tem mais chuva, né? Então, depende muito da região que você está. A matriz energética, que é um assunto importante, né? O Brasil tem uma matriz energética fortemente apoiada em hidráulicas, né? Em usinas hidráulicas, né? Outros países já vai ter energia solar, energia nuclear, enfim, depende da característica, né? Mas existem outros modelos, sim, né? E por que eu estou contando essa história? Porque quando você cria um mercado livre de energia, você está criando muitas oportunidades de negócio e de tecnologia nesse novo ecossistema, porque as pessoas que passarão a comprar e vender energia nesse mercado livre, elas podem não conhecer toda a complexidade desse mercado, que é um mercado complexo, né? E aí você pode, nessa camada, ter empresas que podem fazer um meio de campo entre o consumidor, o comercializador de energia, a distribuidora, né, o gerador, né? E onde que entraria o Open Energy, o desejo do Open Energy no mercado, né? Que é um assunto que está em pauta até no mercado, né? Se espelhar um pouco também ali no que foi feito no Open Finance, no Open Bank, né? De você criar um mecanismo onde as empresas participantes possam encontrar maneiras de oferecer bons produtos ou boas negociações para o consumidor final. E o consumidor final, ele seja o centro, né? Exato. Já que o dado é dele, ele possa fornecer o dado a partir do consentimento, tudo mais, mas que ele possa usar esse dado para receber boas ofertas. Porque é o que todo mundo brinca, né? Que o Open Finance não foi feito para as pessoas, foi feito para as instituições financeiras. E aí, trazendo todo esse legado de coisa positiva, né? Talvez até foi feito pensando nas pessoas, mas o banco sabe como é, né? Os caras conseguiram dar uma... deu um jeito, né? E o legal aqui, né, que o Fernando estava falando, poxa, esse processo de discussão está acontecendo de forma muito aberta, muito positiva. As empresas estão mandando os direcionamentos, as contribuições para a ANEEL, para começar a se pensar na regulação. E aí, vou até roubar um pouquinho da fala do Fernando, mas o ponto é que a CCE sempre está à frente. E aí, esse projeto ele veio com qual missão? De fomentar uma infraestrutura que permita com que a gente pense em Open Energy. Porque Open Energy não é só colocar uma APIzinha lá. Tem toda uma infraestrutura, tem uma tecnologia por trás. E a CCE, sempre na vanguarda, ela estava já pensando nisso. Então, o nosso projeto foi para isso, certo, Fernando? O desafio ali, né, Valdir, né, a gente viabilizar a abertura do mercado de energia. Como eu comentei, a gente está derrubando as barreiras. Então, quando você derruba as barreiras, você vai ter cada vez mais empresas e consumidores conectados naquela metade livre que eu comentei. Então, você tem cada vez mais dados, integrações, interessados, players. E o que a gente tem como direcionador muito forte é fomentar esse ecossistema. É um ecossistema baseado em B2B, né, baseado em integrações entre empresas, entre sistemas. Não tem como fazer isso sem você ter uma arquitetura de API bem robusta e bem definida, né? E o próprio Open Energy, se você se basear ali no Open Finance, é uma arquitetura, né, fortemente baseada em padrões de API. Então,
Então, a gente quer que esse ecossistema esteja bem maduro para que, se a gente tiver um Open Energy do Brasil e se for nos moldes que foram feitos no Open Finance, a gente já está preparado e esse ecossistema já está pronto para se conversar também. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Existe algum órgão regulador orquestrando o Open Energy? Já se falou da ANEEL. Essa iniciativa já é abraçada por eles, assim como foi no Open Banking? Porque, como eu sou do mercado de saúde, se fala muito de Open Health, né? Protocolos de interoperabilidade, troca de dados clínicos, etc. Mas nunca houve nenhum peso do regulador, né? E aí, junto com os interesses de sinais trocados das operadoras, prestadores, etc., isso nunca evoluiu no Brasil, né? Agora existe uma iniciativa do Ministério da Saúde, que nasceu com o Covid, lá para adoção de protocolos padrão, etc. E talvez o padrão que nós temos hoje, que é o TIS, para troca de dados de saúde, evolua para um protocolo mais amigável, baseado em APIs, que possa culminar no modelo de Open Health. Mas sem a mãozinha do regulador ali falando, vamos, amiguinho. Aquela empurradinha, né? Dá a mãozinha com outro amiguinho ali. Vamos trocar dados bonitinhos aqui, todo mundo com a mesma informação. E também sempre existiu essa iniciativa com o Open Finance. E até o Banco Central botar, de fato, a mão do regulador e falar, vamos definir e criar o consórcio, né, entre as entidades e a coisa evoluir, também não tinha evoluído. E no mercado de energia, em que ponto está isso, Fernando? No mercado de energia, no momento, isso é pauta na ANEEL. Então, a ANEEL está, sim, com esse direcionador de, antes de tudo, entender como o mercado de energia entende o que deve ser o Open Energy. Então, acho que esse é o momento que a gente está agora. Existem algumas consultas públicas sendo feitas. Por consulta pública, você entende que a ANEEL vai lá, como órgão regulador, pauta o assunto para a sociedade, e a sociedade ela pode ir lá e colaborar. Quando você fala sociedade, é sociedade mesmo. Qualquer um ali pode colaborar. Então, esse processo está acontecendo agora, nesse momento, que a gente está conversando aqui. As empresas, elas provavelmente já tem muitas empresas interessadas nesse assunto. A CCE também vai contribuir com isso. Mas, sim, isso é pauta do regulador. E, se acontecer, vai acontecer com o direcionador do regulador, isso, com certeza. É importante, né, Wellington? Sem você ter um direcionador estratégico do mercado como um todo, você não vai conseguir implementar uma mudança tão grande assim. Sem dúvida, sem dúvida. E é legal ver que, assim, tipo, hoje vocês trabalham em parceria com a ANEEL para trazer essa regulação, assim, não é uma posição só do lado da ANEEL. Então, vocês estão trabalhando em conjunto, acho que talvez com outras empresas também, para conseguir trazer essa regulação. E nisso vocês já têm ali, talvez, pensando até em projetos que vocês estão trabalhando junto ali, como a gente consegue visar a visão desse produto que a gente vai ter num futuro próximo, com uma regulação para daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos, como que a gente já consegue trazer uma visão de arquitetura ali para suprir esse tipo de necessidade? Foi alguma coisa assim que nesse projeto que vocês fizeram lá de arquitetura? Na verdade, a visão que eles estão definindo aí é uma visão de negócio, né? É uma visão de negócio, como que o mercado, o negócio vai se comportar com isso, né? O que a gente, como arquitetura, está fazendo é já se antecipando e estudando o assunto. Então, a gente está preparando a arquitetura de base, arquiteturas de referência, né? Por quê? Porque a nossa estratégia de tecnologia, ela envolve fomentar um B2B, apesar do Open Energy. A gente sabe que a gente tem demanda para tecnologia com ou sem Open Energy, isso é fato, né? E a gente está se preparando para isso. Claro que
com o advento de algo assim, né, a gente vai ter muito mais demanda de tecnologia, mas aquela base da arquitetura de referência, né, os padrões, os direcionadores bem definidos, a gente consegue ter um alicerce forte para dar um salto como esse. Eu acho que vale a pena a gente entrar no mérito, né? Depois o microfone mais perto. Eu acho que vale a pena a gente entrar no mérito, né? Que, poxa, o nosso título da apresentação foi muito sexy, né, cara? Pô, do SOA até o Open Energy, né? Então a gente realmente queria puxar a galera, né? Mas, Danilo, você fez a pergunta matadora, cara. Assim, poxa, o que vocês viram de arquitetura? Como é que vocês trouxeram as necessidades, né? E o Fernando respondeu também perfeitamente, né? Ele falou, poxa, a CC é tão grande, cara, que a gente tem muito mais demanda, né, do que só o Open Energy. Já é uma coisa gigantesca, né? O Open Energy por si só ele é gigante. Mas a CC é tão gigante que ela tem tantas outras coisas que a gente precisava falar de integração. E precisava modernizar o que a gente tinha lá de integração, né? Eram padrões maravilhosos, muito bons, muito sólidos, mas, poxa, eram de 13 anos atrás, né? 13? 2003, não, 11 anos atrás. A matemática tá falhando aqui. E programa em Java, hein? Se não fosse a classe Math... Quer um chat GPT para responder? Eu vou perguntar aqui o chat GPT. Cadê o teu Co-host virtual? Exato. Teremos em breve. Você deu spoiler. Ah, isso é bom. Deu Porque spoiler. a galera que vai vir para frente, ó, no futuro eles vão entender melhor o que eu tô falando. Mas o ponto é o seguinte, né? Então, a gente foi buscar com os... o Fernando explicou, né, o setor. A gente foi buscar com esses agentes do setor elétrico quais eram as necessidades deles. O que eles estavam vivendo no negócio deles que nós poderíamos ajudá-los, né? Então, a CCE, ela como centralizadora ali de muitas informações, né? Ela também tem os anseios dela e tal, mas, poxa... Ela é sempre muito solícita. Então, a gente foi com vários agentes do setor, conversamos, pegamos as dores, pegamos até desafios que a C7 tinha que resolver também. E aí também a gente conversou com o time interno da CCE, muitos desenvolvedores, muitos analistas de negócio, as áreas de atendimento ao cliente, para consolidar uma base muito forte de necessidades, de dores, de anseios. E aí a gente conseguiu a primeira fase do nosso projeto, que foi desenhar um mercado. Um mercado que seria sustentado por APIs, né? Então a gente chama de ecossistema. E, poxa, foi assim, foi bem legal, né? Porque o Fernando até brinca, a gente falou bastante sobre isso. Foram 3 meses falando de tecnologia sem falar de tecnologia, né? A gente que está acostumado a abrir... abre a IDE e abre o IntelliJ, abre o Eclipse, abre as ferramentas de integração, né? Vamos falar de APIs. Poxa, a gente falou de APIs conversando com o negócio, falando de fato de todo desse mercado de energia que o Fernando colocou aqui, né? Poxa, como que acontece essas trocas de informações, né? O famoso tecnologia além do código, né? Exatamente. Mas sabe o que eu acho muito louco? E ouvindo você contar essa história toda, Valdir, tipo musiquinhas, assim, ó, sai... Porque eu acho que, cara, tudo bem, vou chover no molhado aqui, porque é uma mesa com 4 arquitetos, mas a arquitetura, ela tem essa beleza, na minha opinião, é quase poético isso. Porque isso que você está falando, nada mais é do que a materialização da teoria que a gente vê lá de arquitetura corporativa, né? De você estudar quais são as capacidades de negócio que uma empresa precisa. Então você vai conversar com o negócio, vai conversar com todos aqueles stakeholders de quais são as capacidades que você precisa entregar para a empresa. Eu preciso me conectar com tal fornecedor, eu preciso mandar tal informação para fornecedor. E você vai mapear todos esses casos de uso, todos esses que a gente chama de business capabilities, né, da arquitetura corporativa. E aí, com o conhecimento de tecnologia que o arquiteto tem, você vai definir quais são as capacidades de tecnologia que você precisa para pavimentar aquele building block da entrega de negócio, né? Então, todo business capabilities precisa ter um capability de tecnologia, tech capability, para que você consiga entregar aquilo. Então, esse caso, ele ilustra perfeitamente isso.
A CCE ela precisa trocar informações com o ecossistema, que eu vou ter várias business capabilities para isso, e aí surge a necessidade de preciso pavimentar, preciso ter um building block, uma capacidade de tecnologia para sustentar essa capacidade de negócio que eu preciso entregar. E aí entra a tecnologia em si, né, que é ter o processo de gerenciamento de APIs, os blueprints de arquitetura, porque aí é de fato a tecnologia entregando o negócio, né? Então, sou músicas aqui hoje. Exatamente, cara, exatamente isso. Isso daí me fez lembrar um livro, assim, não sei se vocês conhecem, tem um livro que é o The Passionate Programmer, do Chad Fowler, um autor bem, assim, famoso, assim, da época antiga. Acho que ele foi até um dos precursores ali do movimento ágil, assim, alguns tempos atrás, quando foi criado, né, o movimento ágil. E ele traz a perspectiva de que programming is a craft more than it's a science, né? Ele traz essa perspectiva de, você não traz a arquitetura, a área de desenvolvimento de software como um processo onde você tem uma fórmula e você resolve os problemas por ela. Na verdade, não. É muito mais um processo de craft, onde você vai entendendo os problemas que você tem ali e você vai moldando o seu código, a sua arquitetura para ir resolvendo eles de alguma maneira, né? Então, o Valdir bem disse, né? Pô, a gente passou 3 meses, né? Foram 3 meses. Falando de tecnologia, mas nada de tecnologia, porque vocês estavam entendendo realmente as dores ali que vocês estavam passando ali, e aí vocês começaram a lapidar, né? Fazer o craft de uma arquitetura que tenderia essas necessidades de vocês, assim. Ele traz essa perspectiva, assim. E na fala do Elliot tem algo importante, né? Primeiro é você fazer uma avaliação de tecnologia de arquitetura olhando para o negócio. Acho que isso que é importante. E a gente fala muito lá na equipe, lá, o quanto que é importante você conhecer do negócio. Você saber do que você está lidando, com o que você está lidando, por que você está lidando com aquilo, né? Ainda mais para a arquitetura, você conectar com o objetivo, né? Para você não ficar apenas dizendo caixinha aleatória ali, né? Na minha opinião, não existe arquitetura sem negócio. Né? Tanto que a gente até fala, na CCE, a gente chama a área de tecnologia de mercado. A gente não chama de tecnologia de informação, porque a gente sabe que as pessoas que trabalham lá, elas têm que saber também do negócio que tem lá, para que serve o mercado de energia, o que funciona. Isso é importante demais, né? Mas também você falou uma palavra importante, né, Wellington, que é o stakeholder, a parte envolvida. E é um trabalho que o Valdir puxou bastante ali com a gente, que é considerar as partes envolvidas também no dia a dia, não só do negócio, né? Como ele falou, é conversar com um cara, por exemplo, da infra, falar, cara, o que te dói aí numa relação com o fornecedor de tecnologia? É o cara de desenvolvimento, e aí, o que te dói com tal coisa? Então, a gente conversar com todas as partes envolvidas no desenho, e de toda essa lista você sai com requisitos para você poder buscar a melhor tecnologia. E legal, né? Porque aí a gente já vai para a segunda fase do projeto, bicho. Que foi, poxa, entendemos a dor, né? Mapeamos onde nós estamos pisando e aonde a gente quer chegar. Poxa, aí a gente foi para o mercado. E aí eu tiro o chapéu, cara. Tiro o chapéu porque a gente usou muitos relatórios do Gartner para ajudar a gente. E os caras têm ali um conjunto de relatórios para te ajudar a construir um projeto de gestão de ecossistema de API fenomenal. Poxa, mais do que olhar só para ferramentas, né? Porque todo mundo fala o quadrante mágico do Gartner, onde tem as ferramentas, ele te ajuda também a se posicionar com os padrões de arquitetura. Porque, cara, a gente saiu com um monte de requisito. Mas como que eu vou atender esses requisitos? Eu tenho um monte de aplicação. Poxa, a CCE tem mais de, 70 domínios de negócio. Atrás de cada domínio de negócio, você tem ali no mínimo um módulo, né, de aplicação, não sei quantos bits, um monte de dado. Cara, volume de dados na CCE é um negócio gigantesco. Você tem dado de energia em base horária, até menos do que base horária, né? A gente ainda consolida para ficar em base horária, porque os caras medem energia de 5 em 5 minutos. E imagina trafegar isso via API, bicho. Pô, a gente está falando que um agente precisa, às vezes, obter 10 milhões de linhas de registros. 10 milhões de linhas, aí você fala, mas é só usar um padrão de arquitetura onde toda a requisição é paginada. Aí Isso, você aí faz 10 mil requisições para pegar um relatório. 240 mil, El. 240 mil. Nós estávamos certos, né? Porque era a nossa visão de arquitetura naquele momento. Mas, de novo, né? O negócio mudou e a arquitetura também precisava evoluir. Então,
a gente entrou na fase de desenho de padrões de arquitetura com a cabeça assim, fritando, né? Com muitos anseios de novos padrões que ajudassem a gente a resolver esse tipo de coisa. E aí a gente saiu um pouco também do by the book, né? Que acho que é uma coisa que o Danilo trouxe muito na apresentação dele lá, né, no TDC. Poxa, não é só usar o padrão por si só, né? Porque muitas falácias, né? Como é que era o título da sua apresentação, Danilo? Falácias dos patterns de microserviços, né? Tipo, é muito uma perspectiva de que, no mercado, acho que você comentou, né? A gente tem ferramentas, né? E muita gente acha que, você vai usar aquela ferramenta para resolver um problema seu. Só que, na verdade, não. Você tem que entender o seu problema e saber como utilizar ali, vamos dizer, os patterns, né? O conceito daquele pattern para resolver o seu problema. Então, assim, vou trazer um exemplo, né? Falando de patterns de microserviços, acho que o mais simples é o Circuit Breaker, assim, acho que o pessoal mais conhece, assim. Pô, eu posso implementar de uma maneira, o Aldir vai implementar de outra, na CIE vocês vão implementar de outra maneira. Então, assim, existem maneiras e maneiras de resolver. O ponto é você entender o valor que aquilo traz para a sua arquitetura e achar um meio ali, dado as ferramentas que você tem internamente. Acho que vocês comentaram bastante, inicialmente no projeto existiam muitas ferramentas. Pô, legal, mas talvez não sabiam dar um direcionamento de como utilizar elas para resolver o problema. E vocês identificaram alguns padrões ali, identificaram alguns padrões no mercado para falar assim, pô, legal, acho que a gente consegue resolver usando esse conceito, esse valor que esse pattern traz com essas ferramentas aqui. E essa foi a ideia da palestra, assim. Acabei passando alguns padrões ali que muito se usa nessas arquiteturas. E até uma pergunta, assim, tipo, quando vocês estavam fazendo ali esse projeto, assim, de arquitetura, assim, por onde que vocês começaram ali a falar assim, pô, acho que a gente vai começar por esse domínio, acho que a gente vai começar por esse tipo de componente? Como que foi esse tipo de decisão que vocês tiveram? Cara, é perfeita a sua pergunta, Danilo. Porque a gente olhou assim para a CCE e falou quais são os princípios de arquitetura que a gente quer seguir. E foi legal ver, né, que pô, na mão do Molina, que é o gerente executivo de desenvolvimento e arquitetura, e do Fernando, gerente de arquitetura, né, eles tinham um conjunto de padrões, um conjunto de princípios de arquitetura que davam para a gente um direcionamento muito interessante sobre cloud, sobre ferramentas, sobre como o time tinha que desenvolver. Então a gente olhou para lá e falou, poxa, a gente precisa resolver os problemas do ecossistema de APIs, né? Eu vou instalar isso on-premise ou em cloud, ou em ambas. A gente foi lá para um documentão bonito que eles têm lá. CC é cheio de documentação, cara. É difícil você ver um cliente assim. E a gente achou lá, poxa, nós queremos ser multi-cloud. Assim, assim, assado. Pronto. Dali já me deu metade do caminho de saber como que a gente ia escolher o padrão de comunicação, né? Outro ponto legal que a gente viu lá era sobre o tamanho dos componentes, né? A gente tem lá uma segregação de domínio muito grande. Então, o que é bom, né? Então, já estava determinando esses princípios. A gente trouxe isso também para APIs, né? Então, você perguntou, de onde a gente começou? A gente já tinha da primeira fase do projeto dos requisitos, das necessidades, e a gente começou a olhar ali para esses princípios, e a gente começou a ligar as duas coisas, né? E de novo, né? Eu falei do Gartner. O Gartner tem um relatório de tendências de mercado de APIs. Também trouxemos esse relatório. Aí você tem outros vendors também com bons relatórios. Você tem a Munisoft, você tem a Synsidia com padrão. A Synsidia tem um padrão aberto. Assim, você buscar no Google, você vai achar um PDF bem legal sobre protocolos de comunicação. E esse era um ponto que a gente tinha da primeira arquitetura que a gente queria evoluir. A gente queria trazer os protocolos de comunicação para um padrão mais de mercado. Antes a gente só falava de XML e SOA. A gente queria falar agora de APIs distintas para atender a necessidade do negócio. Então, aqui precisa ser REST? Vai ser REST. Aqui precisa ser GraphQL? Vai ser GraphQL. Aqui precisa ser gRPC? Vai ser gRPC. A gente queria trazer essa flexibilidade para a arquitetura da CCE, né? Então, o padrão lá da Synsidia foi muito bom, né? Enfim, a gente começou a olhar para essas tendências de mercado e as necessidades e a gente foi desenrolando, né? Você quer complementar alguma coisa, Fernandão?
Não, eu acho que eu até voltaria um pouco na questão do negócio, viu, Danilo? E você perguntou por onde a gente começou. A gente olhou para aquelas dores que a gente mapeou no começo do projeto, onde estava pegando mais, e falou, tá bom, mas dentro dessas dores, o que está doendo mais? E aqui a gente tem que ter um padrão que talvez a gente não tenha. Por exemplo, API de longa duração. Isso Algo aí. que não estava no nosso radar, na nossa arquitetura ainda. Falou, olha, o cenário de negócio está indo com um caminho que eu preciso me preparar para ter APIs de longa duração. Então, vamos colocar esse padrão. Para o pessoal que é uma API de longa duração, porque pode ser que nem todos saibam. Basicamente, a gente está falando de eu consultar, através de uma API, um conjunto de dados, quando o volume é muito grande para você retornar de forma atômica ou síncrona. Então, eu faço um pedido e eu vou receber esse pedido depois de 1 segundo, 2 segundos ou minutos, dependendo do volume que eu vou obter, né? Mas a gente não tem aquela comunicação síncrona e que você acha que vai retornar em 1 segundo e demora 10, 20, 30 e causa um problema de expectativa ruim também para o cliente, né? E você não pode manter a conexão presa também, tomar Exatamente. um timeout. Você vai empilhando processamento, vai empilhando consultas, aí vira uma bola de neve. Aí você joga para dentro, faz o processamento assíncrono e devolve depois. Eu te aviso quando estiver pronto e você vai lá e pega o resultado. Tipicamente por um webhook ou por pooling, etc. Você Por vê, exemplo. né? Uma coisa puxa a outra, né? O Fernando matou a pau, porque essa era a nossa maior dor, né? Era o volume de dados. A gente trabalhou em cima desse, de tornar as nossas APIs mais assíncronas. A reboque, nós trouxemos a arquitetura orientada a eventos. Então, a CCE já tinha também uma visão de webhooks, né? Só que a gente trouxe como cerne do novo ecossistema de APIs, né? Então, tem essa questão da gente poder notificar sobre eventos de negócio que estão acontecendo, e aí a gente mudou a estratégia. Poxa, antes era eles virem na CCE pegar dados a todo momento. Aí a gente mudou para eles vão vir na CCE quando eles já souberem que os dados estão disponíveis para serem consultados. Isso diminuiu muito o volume de acesso. Tende a diminuir muito o volume de acesso, né? Porque a gente tem momentos sazonais no negócio da CCE que faz com que os agentes precisem terem essas informações extremamente atualizadas, né? Então, em vez de eles chamarem lá aquelas 240 mil requisições, poxa, eles vão vir na CCE, vão pegar um arquivo. Aí a gente também trouxe essa liberdade para a CCE começar a trocar dados via buckets online. Então, existe toda uma questão de segurança por trás disso, né? É seguro a gente não falar sobre isso, mas existe toda uma questão de segurança por trás. E aí, o agente vai poder pegar os arquivos que a gente gerou mediante a solicitação dele num local seguro. E aí ele pega esse arquivo e ele importa lá dentro do sistema dele, em vez de ficar fazendo as 240 mil requisições. Então, com isso, a gente diminuiu muito o problema de disponibilidade, que era uma das dores que a gente tinha forte. Poxa, os sistemas são lentos, os sistemas não conseguem atender a gente em datas críticas. Poxa, pensa só, hoje eu tenho 15 mil agentes, cada um fazendo 240 mil requisições num período curto, né? Não tem sistema que aguente mesmo. Então, você vê, né? O problema não era só linguagem de programação, ferramenta. O problema, de fato, era uma arquitetura que precisava ser revitalizada em função de uma mudança de negócio. Sim, porque você tem toda uma questão de mudança do paradigma, né? Então, você tem uma arquitetura síncrona, que você trata ela como texto, REST, porque teu volume de dados é pequeno. É transacional, né? Uma transação exato. Só e acabou, né? Exato. Então, atende. Só que com esse volume de dados tão grande, você já deixou de ser meramente transacional. Você está quase fazendo um BI online. Tipo isso. Né? Então, você está fazendo um data streaming paginado via REST. Né? Então, você está carregando a informação errada no canal errado. Né? Então, faz muito sentido você ter um processamento assíncrono para gerar um load em alguma... Poderia até ser um notebook com dados, etc., já mastigado para o cara processar do lado deles, né? E eu acho que isso é a grande pegada desse tipo de trabalho, né? Porque quando a gente pensa de
pô, mas a gente tá... Os caras fizeram um estudo para isso e tal. Porque pode estar na cabeça do desenvolvedor que está nos ouvindo agora, ou o cara que está numa empresa menor, pensar, pô, mas não tem muito segredo numa arquitetura de API. Bota um DDD para modelar os microserviços, aplica os padrões que o Danilo explicou lá no TDC, expõe isso no API Gateway, importa o Swagger e acabou. Bicho, estamos falando de uma empresa de quantos funcionários? A empresa ela tem cerca de 500 funcionários. Quantos sistemas? Fácil mais de 70 domínios funcionais ali. Então, não é uma empresa que ela vai reescrever todo o seu legado em microserviço com um swaggerzinho mole, melzinho na chupeta para você importar no seu API Gateway. Então, o papel da arquitetura em situações como essa é como é que a empresa continua entregando, como é que ela adota uma arquitetura de APIs e de integrações moderna, convivendo com o meu legado. Faz parte, né? Não é só o mundo feliz, não é só o mundo bonito, né? Então, como é que eu pego tudo esses sistemas que já estão lá com os dados transacionais, que está paginando o dado, como é que eu coloco um worker lá para fazer esse extract e devolver isso para o cara de forma assíncrona e continuar atendendo o negócio sem ter que desenvolver tudo do zero? Teve né? um dia que o Fernandão me colocou contra a parede e ela falou, porra, Valdir, mas você concorda comigo que isso aqui não é só API? Remoto, porque fisicamente, presencialmente, não teria essa coragem. Né? Então, isso. Você ia precisar de mais uns 2 caras para colocar com ele contra a parede. Mas ele perguntou para mim, pô, bicho, a gente não tá falando só de API, a gente tem que falar de desenvolvimento também. Aí a gente falou, pô, é verdade. Aí já metemos o desenvolvedor também no time que estava fazendo as discussões sobre os padrões, né? Então veio o Murilo, veio o Dalton também, para ajudar a gente a discutir as coisas, porque a gente começou a falar de quebrar as aplicações em componentes menores, mais específicos para a necessidade que ela fazer. Então hoje, a gente tá falando aqui de um exemplo do arquivo, né? Pô, eu tenho que colocar um sistema que vai gerar esse arquivo em função da requisição do cliente junto com o meu sistema que tem toda a regra de negócio, meu sistema transacional. A gente discutiu. Microserviço, como é que é? Microserviço, resolve. Boa. Microserviço e também tem o CQRS, certo? CQRS. Então a gente abordou, né, essa estratégia de, pô, começa a diminuir os componentes. Eu vou ter lá um grande domínio que vai atender as regras de negócio, né? Um grande componente que vai atender as regras de negócio, mas, poxa, será que eu não posso ter um componentezinho pequeno, aquele menorzinho, mais escalável para usar da arquitetura cloud que a CCE também está implantando, né? Para fazer essas entregas de eventos sazonais? Pronto, já colocamos lá, o pessoal gostou e tal. Então a gente foi trazendo essas coisas também. E uma coisa que eu estava pensando, assim, até sobre o que você trouxe de exemplo, assim, sobre microserviço, olhando para a arquitetura, que muitas das vezes, assim, não sei como vocês viram ali, você trouxe o exemplo de, vocês teriam que mudar um fluxo onde o seu usuário deixaria de fazer requisições ali para vocês avisariam ele que ele faria uma requisição para vocês, né? Quando ele poderia estar podendo fazer. Vocês usaram ali alguns patterns, né? Mas é legal pensar que vocês mudaram o comportamento do seu usuário através de uma melhoria de arquitetura. Onde vocês conseguiram ali trazer uma melhora na sua arquitetura e para fazer essa melhora, o seu usuário teve que mudar um comportamento, assim. Eu acho que esse é talvez uma coisa que vocês, como produto ali, tecnologia e produto junto, pensaram e falaram assim, essa vai ser a mudança que para a gente conseguir evoluir a nossa arquitetura, a gente tem que trazer também uma experiência diferente para o nosso usuário. Ali. Você usou uma palavra capciosa aí, né? Produto. Também foi uma coisa que a gente discutiu muito, né, Fernanda? A gente falou, poxa, a gente precisa pensar mais na arquitetura de integração da CCE como um produto evolutivo, certo? De um time, com um PO, com um cara ali que vai defender as estratégias de negócio interna e externas também, que ele tem que olhar para o mercado com uma visão de marketing para poder avaliar o crescimento desse produto, né? E até investimento. Onde eu invisto? Invisto na API X ou na API Y? Começar a ter essa visão também foi uma das dores que a gente evidenciou no começo do projeto e que a gente direcionou também. E tem um paper fenomenal do Google falando sobre isso, assim, APIs como produto.
Bem legal. E a diversidade do tipo de usuário é muito grande também, porque você pode ter na outra ponta lá, por exemplo, uma pessoa com perfil mais de análise ou ciência de dados, então ele vai querer lá um CSV gigantesco para fazer um notebook, para fazer uma análise, por exemplo. Você pode ter lá do outro lado um cara com transacional, querendo dado quente, porque ele quer fazer uma transação rápida ali. Já com objeto em JSON, pronto para ele instanciar na aplicação dele e usar, né? E você também pode ter na outra ponta empresas de tecnologia que estão criando outros produtos para poder vender para os seus clientes também. Então, são vários tipos de cliente que você tem, né? E quando você falou o Valdir falou de produto, essa é um direcionador forte nosso lá de se conectar com esse ecossistema, com essas empresas que estão em volta, né, orbitando a CCE como um B2B, para que essas empresas de tecnologia também possam entregar valor para cada cliente, porque cada cliente vai ter sua realidade, sua necessidade, sua estratégia, né? Então, você entregando um ecossistema para ele, você pode fazer com que essas empresas olhem para o usuário final mesmo, e para cada usuário é um produto, é uma tecnologia diferente. E essa área de APIs já existia lá dentro da empresa ou foi algo que, dadas as dores, vocês acabaram investindo em criando uma nova área, um novo conceito de APIs ali dentro da empresa? Já existia, existe ainda, é a mesma equipe. Como o Valdir comentou, a gente vem de 10 anos de uma arquitetura de integração baseada em barramento, né, o BUS, né, tradicional. Quando a gente vai agora para modernizar a arquitetura de integração, a gente também, com a equipe, a gente está evoluindo a equipe, né, capacitando o pessoal para que eles possam evoluir juntos, né. Então, é a mesma equipe, só que agora a gente tem mais ferramentas no sentido de utilidades para poder entregar as APIs. Né. Uma coisa que eu achei interessante no que a gente falou hoje é que tudo tem uma justificativa, né? A gente não trata a primazia técnica somente como pirotecnia de tecnologia, né? Por exemplo, o caso acho que o caso mais clássico é microserviço, né? Hoje nem tanto, né? Mas já foi um hype muito grande no mercado. Tudo tinha que começar com microserviço, tudo tinha que ser microserviço, sem ter de fato uma justificativa para que isso fosse, né? E eu acho legal, por exemplo, quando o Valdir falou, eu tenho alguns componentes específicos que precisam ser reduzidos de tamanho para que eu dê escala para aquele componente específico, porque ele demanda uma escala maior. Existe uma justificativa de negócio para que eu adote um padrão técnico para atender o negócio, né? Então, por que eu não posso ter um monolito nesse caso? Porque eu vou ter que escalar o monolito inteiro. E aí não faz sentido. Agora, se eu tenho um domínio como operação de negócio que precisa de uma escala desacoplada do restante do domínio, opa, esse cara ele tem uma justificativa para ele estar isolado. Ele tem uma justificativa para eu ter uma escala horizontal, ter um autoscaling desse cara, por exemplo. Né? Então ele tem que ser stateless, ele tem que ser autocontido e tem que ser escalável. Né? Então, crianças, tudo tem que ter uma justificativa. Né? Microserviço não é legal, microserviço dá trabalho para gerenciar. Microserviço ele demanda operação muito maior do que o monolito rodando lá no teu application server. Então, ele tem que ter uma justificativa. O benefício tem que ser maior do que o esforço de operação que você vai ter para gerenciar esse cara. Você matou, cara. Por que a gente começou a falar desses componentes menores? Né? Porque um dos grandes desafios nossos era a performance. A CCE está fazendo um trabalho maravilhoso para melhorar a performance dos sistemas e esse padrão ele vem para ajudar. Né? Ela está fazendo outras iniciativas também, mas esse vai ser um dos que vai poder ajudar. Né? Tem a parte de infraestrutura, que eles estão trabalhando para ter uma infraestrutura cloud pública e privada, tem as máquinas, né? Toda a infraestrutura que está sendo revitalizada também, né? Mas, a arquitetura também precisa dar os 2% dela, né? Porque senão não resolve, né? É um ponto importante, né, Valdir? A CCE ela fez investimento, eu não vou lembrar os números exatos, mas o último investimento que ela fez, 70% foi em tecnologia. O investimento da CCE, seja em modernização do parque, seja em modernização de aplicações, desenvolvimento. Por quê? Porque a empresa ela vê essa necessidade futura de se preparar para um mercado volátil e que vai mudar. Existe uma tendência de mudar
o mercado no futuro, né? Mas como arquitetura, a gente tem que manter uma arquitetura que ela seja sustentável, né? Que ela também ela esteja preparada para a volumetria alta, mas tudo na vida é incerto, e se não aumentar, né? A gente tem que manter uma arquitetura que ela seja resiliente, né? Acho que esse é o desafio para a gente ali. Você falou dos componentes, né, Wellington? De repente, eu posso ter um componente onde eu tenho um cenário de negócio onde ele vai entrar no platô. Ele não vai evoluir. Por que eu vou modernizar um cara que ele tá bem, está funcionando, está bonitinho, está entregando valor, está dando dinheiro? Ok, vamos focar onde o cara tem uma tendência maior ali de evolução, né? Cara, isso que você está falando liga muito com o ciclo de vida do produto. Exato. Que o PO, né, o PM tem que conhecer, né? Tem episódio aqui no PPT no Compila sobre produtos Tem. que fala sobre isso. Cardzinho. que sei lá, na cabeça do Valdir. Sei lá. É que não pode ser desse lado porque a cabeça dele ocupa todo o espaço. Cara, toda vez que ele fala essa parada censurando de o Valdir. parece que ele tá dançando axé, né? Tipo aquela coisinha assim, né? Dançando vampiro. Pelo amor de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o Danilo. Você falou das falácias, né, do microserviço. Qual que para você é o principal erro que as pessoas cometem ao adotar microserviço? Porque o Wellington falou do hype, né? Tem muitos hypes na tecnologia e você vê, olhando para o passado, como os hypes, alguns deles deram errado e por quê, né? E para o microserviço, qual para você é o principal erro, a falácia do microserviço? Olha, eu até vou pegar um pouco o que vocês estavam comentando a respeito de produto. Acho que eu comento muito bem, Wellington, a respeito de produto, trazer uma perspectiva de, se o produto vai crescer, pô, legal, como que você consegue granularizar isso e trazer também esse conceito para a arquitetura, né? Acho que tem um livro muito famoso que é o Team Topologies, que ele traz esse tipo de conceito, que a distribuição da sua empresa, tanto camada de gestão quanto de produto, vai acabar sendo um reflexo de como é a sua arquitetura. Inclusive, Danilo, desculpa te cortar, mas muita gente esquece, mas a arquitetura de microserviço, ela teve origem na transformação dos times em times de produto. Porque aí você não tinha concorrência de janela de deploy, de código, etc. Então, eu tenho que ficar concorrendo aqui num monolito. Se eu faço só a parte de checkout, aí eu tenho que ficar... O problema de gestão era muito grande. Então, se separou justamente para isso, por uma demanda de operação, né? Não porque alguém achou que era legal gerenciar certo assets ao invés de um. Podia gerenciar agora tem 7, né? Então, algum benefício tem que ter. E assim, até usando sua própria frase, né? Tipo, o conceito do microserviço foi gerado a partir dessa distribuição de times que tinha uma necessidade, tinha uma dor. E o ponto é, as pessoas não entendem esse começo, o porquê aconteceu, elas olham os patterns que a gente tem hoje e tentam implementar ali sem pensar nesse outro nível entre questão de gestão, questão de produto. E com isso acaba acontecendo até um case que hoje eu estou trabalhando assim, na empresa que eu trabalho, que é um case onde eles adotaram uma arquitetura de monolito lá atrás, fizeram a quebra para microserviço e hoje estão fazendo rollback disso. Por quê? Porque começou a crescer a arquitetura de uma forma que não transparecia ali, não era um espelho sobre como o produto e gestão ali, a questão da organização da empresa estava acontecendo. Então, assim, acho que esse é o maior gatilho de uma falácia, embora eu não tenha comentado na palestra, mas essa é uma falácia assim, que eu vejo na adoção do conceito, né? A arquitetura de microserviço em si. Sabe? Conecta com o que o Wellington falou, né? Tudo tem um porquê, né? Se eu vou fazer um microserviço, eu tenho que ter um produto por trás. Senão eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar tudo em um container por post, por get, joga para operação, fala quem pegar, opera. Não, é isso. Exato. Cara, quantas vezes eu já vi startup com 4 desenvolvedores que fazia o mesmo produto, tudo sentado na mesa, com 10 microserviços para desenvolver. Aí você tem que subir um service mesh, tem que fazer gestão de configuração desses caras. Cara, para quê? Bota isso num serviço só. Você sabe que nós discutimos também, né? Se a gente ia usar service mesh ou não na CCE agora, tá? Poxa, foi muito madura a discussão, porque, poxa, é legal. Tá bem na câmera. A gente pode usar isso agora? Podemos, mas não vamos resolver tudo, né? A gente tem um legado e as aplicações novas. Será que é um momento? Será que não é, a gente não deveria rediscutir isso daqui 2 anos? Então, a gente teve também esse tipo de parcimônia, né, nas decisões. E assim, falamos sobre muita coisa, cara. DevSecOps, falamos sobre Shadow APIs, falamos sobre... O Fernando lembrou muito bem, né, sobre embarcar em empresas de software, porque a CCE tem um anseio muito grande de ser uma empresa sem telas. Você já acessou a tela da Bolsa de Valores? Não, eu também não. Né?
poxa, a gente sempre acessa a tela do broker. Será que essa CE também não poderia ser assim? Então, eles têm esse anseio. E a gente falou muito sobre essas coisas, né? E aí, a terceira fase do nosso projeto foi muito gostosa, cara. Foi uma aula, né? Porque, poxa, essa foi a gente pensar em muita coisa legal, né? Só que como é que a gente entrega tudo isso? Como é que a gente bota a bola no chão, né? Que ferramenta a gente pode usar? Padrão de arquitetura? Você vai lá, faz um monte de desenho na lousa, né? Será que esses desenhos fazem sentido para o mercado? Então, a gente foi atrás das ferramentas. E o legal foi que a gente foi atrás das ferramentas, só que a gente sabia o que a gente queria. Então, a gente criou um conjunto de critérios, um conjunto de requisitos para avaliar as aderências, a aderência das ferramentas às nossas necessidades. E, de novo, tiro o chapéu para o Gartner, porque foi uma dica que ele dá lá dos artigos, né? É mencionado lá, poxa, o número de ferramentas de APIs que você tem no mercado é gigantesco. Só ele avalia 20 ferramentas para colocar no quadrante mágico, fora aqueles que eles tiraram, né, da avaliação deles. E, poxa, você, né, na sua empresa, você vai avaliar as 20, cada uma tem uma especificidade, cada uma trata um ponto de um jeito e a outra do outro, mas as duas tratam. Você tem que ver a que melhor trata para a sua necessidade, né? E aí eles falam sobre isso, sobre o critério de aderência. Então, nós fomos atrás da avaliação das ferramentas em função do critério de aderência delas. Dado que a gente tinha todas as dores, a gente sabia onde a gente queria chegar, a gente tinha os padrões de arquitetura, bora escrever critério de avaliação. Vocês podem falar quais foram as ferramentas que vocês elegeram? A gente só conversou com os pica da galáxia, só com ferramenta top. Cara, a gente olhou para o quadrante mágico e falou, pô, quem está no líder ali? Então, a gente foi muito bem atendido pelo pessoal da Munisoft, pelo pessoal da Red Hat, da IBM, pelo pessoal da Kong. Tem mais uma aqui que eu esqueci. WSO2 e WSO2. Cara, assim, eles trataram a gente, olha, eu vou dizer com carinho, porque de fato foi muito gostoso. A gente ficou 2 dias com cada fornecedor e todas as ferramentas são maravilhosas. E deixa eu perguntar, assim, olhando Mas você não vai falar qual foi a eleita. Não, todas foram muito boas, cara. Qual foi a eleita? Todas foram muito legais. O contrato, o pessoal não fechou ainda com qual que vai fazer. Tá, né? Beleza. Fechou o bizu aí no ar, hein? Ficou ficou no ar, hein? Porque não fechou a licença ainda, né? E teve a Open Source também, né? E teve Open Source. Que a gente avaliou também, né? A Open Source... Deixa o Danilo falar que depois eu Não, entro eu ia perguntar muito mais, assim, além de olhar as ferramentas ali que existiam no mercado, assim, pensando em arquitetura, assim, existe um conceito muito forte a respeito de, você tem uma arquitetura, você tem uma comunidade por trás dela que mantém ela, assim. Vocês também chegaram a olhar para dentro da comunidade ali da CCE a respeito de o que o pessoal usa, qual a aderência também do pessoal. Como foi esses critérios de aderência que vocês tiveram? Você matou, esse era um dos critérios lá, né? A gente criou 82 critérios de avaliação. Alguns deles tinham a ver com os desenvolvedores. A escolha de uma ferramenta e de uma linguagem de programação, ela vai muito além. Tipo, essa é a tecnologia que eu acho mais legal. Eu acho mais legal. Não pode ser eu acho mais legal. Tem que ser Duvido que não é Java. Não, eu tô falando de coisas normais. Java é bom, cara. É acima, entendeu? Tá, entendi. Certo. Mas o ponto cara... o ponto é Spring Boot. O Valdir não, porque a aderência da linguagem... é Java, velho. Te conheço. Sei o quê? A gente levou em consideração muitas ferramentas que o pessoal já tinha no histórico também, né? A gente olhou para a comunidade, só que a gente olhou para a comunidade com uma visão de que nós queremos uma ferramenta de gestão de ciclo de vida de APIs e não um gateway. São duas coisas diferentes. O mercado ele é forte e tem muita ferramenta open source ou pública, né? Com código aberto de gateways.
põe um gateway lá, eu me viro com ele, faço JSON para configurar, faço XML para configurar, faço, sei lá, bicho, faço alguma coisa para configurar o cara. Não tenho tela, não gerencio API. Nós queremos gerenciar APIs. Nós queremos uma ferramenta com Dev Portal, nós queremos uma ferramenta com gestão de integração com Alf, nós queremos uma ferramenta com a integração com observabilidade. Então, quando a gente começou a colocar esses critérios mais específicos, mais elitizados, digamos assim, né? Aí Subiu o sarrafo. Aí, bicho, aí... Algumas ficam pelo caminho, né? Exatamente, entendeu? Não é questão de, tipo, ela não é boa, ela é boa, mas ela faz um pouquinho de coisa, bicho, e eu preciso de mais, né? Então, por isso que a gente selecionou essas que a gente está falando aqui, né? Tem um paradigma legal que você quebra com isso, que quando você sai de uma arquitetura fortemente baseada em barramento, você tem desenvolvimento de integrações, né? Você tem um cara desenvolvendo lá o encanamento ali, né? Quando você vai para essa modernização, você percebe que você está deixando de desenvolver para você governar a integração, né? Você passa a ter muito mais preocupação em governar quem está chamando quem e por que está chamando e para quem vai, do que necessariamente desenvolver lá, né? Chegou no ponto que eu queria perguntar. Cara, de verdade, agora o podcast foi para outro nível. Essa frase do Fernando é top demais, cara. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. O Fernando falou uma palavra importante, governança. E você, na sua outra explicação, o Roger falou também um outro termo que eu acho importantíssimo, que é o Shadow API. Shadow APIs. E eu também, na minha vida fora podcast, eu estou o Roger sabe, estou num processo também de modernização da arquitetura de APIs e tal. A VMBears pode te ajudar, tá? Pode, cara, beleza? E a gente está exatamente nesse ponto de tratar a governança. Só que a gente precisa encaixar uma governança num processo que já estava desgovernado e num legado que já estava desgovernado, né? Aconteceu até uns tempos atrás, eu fui pedir, cara, eu preciso saber aqui qual que é a API para eu conseguir clientes. Veio 4 APIs. E que a empresa não sabia que tinha essas APIs. Agora sabe, porque a gente tem um processo onde a gente está conseguindo fazer um assessment, conseguindo capturar essas APIs que estavam soltas aí. Como é que vocês trataram isso lá? Como funciona isso lá? Porque eu estou no meio de um processo de dar empowerment para o time de desenvolvimento, né? Até conversei com o Valdir sobre isso. Estamos adotando um protocolo aberto, com esteira de CI/CD para API, com OpenAPI, etc. Então, o cara vai especificar a API dele, ou se ele vai implementar uma API existente, ele vai baixar o fonte, ele vai fazer a API e vai subir. Ele vai passar por um processo de governança, né? Em um futuro, nós esperamos não ter mais 4 APIs para ter o mesmo dado, né? Vamos unificar e vai ter um processo de governança. Como que vocês pensaram nisso dentro desse fluxo? Como é que trata isso, essas Shadow APIs, e com essa demanda de produto atrelado à API? Primeiro, cara, Shadow IT é um negócio que sempre existiu, né? Ele vai sempre existir. Sempre existir. Eu acho, a gente estava falando até hoje sobre isso na firma. Acho que o desafio para a gente de tecnologia é primeiro aceitar que ela existe.
a gente às vezes ela ignora, a gente ignora a existência da Shadow IT e fala assim, não tem, não, vou impor a minha governança e minha regra aqui e não vou dar um resultado. O que eu não estou vendo não existe. Exato. Você não viu, não aconteceu, né? Isso. Acho que o desafio para a gente, Wellington, é tentar achar uma maneira de que você não seja alguém que limite. Você não pode ser alguém que proíbe, você tem que viabilizar, né? Quando a gente sai no nosso caso real, né? Quando a gente sai de uma arquitetura fortemente baseada em barramento, a gente tem governança e desenvolvimento. A gente está abrindo mão, entre aspas, do desenvolvimento, mas a gente precisa ter governança ainda, né? O que a gente está procurando fazer é se aproximar das áreas de negócio, seja lá com o analista de negócio, ou com o arquiteto, ou com o UX, algum papel que se aproxima. E mais do que você proibir, é você, de alguma forma, mostrar para eles a importância de trazer para a tecnologia aquele problema. Falei, olha, legal, você fez isso, muito legal, mas olha, tem vários pontos que a gente tem que ver, porque pode dar ruim. Eu posso te ajudar, eu quero habilitar você a fazer isso, né? Então, é um trabalho muito mais de você estar próximo do negócio e tentar trazer para cá. Se dá certo ou não, caso a caso. É difícil? Não é fácil, né? Mas acho que o primeiro ponto é a gente aceitar que existe, né? Se aproximar dos caras e falar assim, eu não estou aqui para proibir, estou aqui para te ajudar. Mas existe um contraponto que é, cara, trazer conhecimento para cá, né? Shadow APIs, né, cara? Assim, tecnicamente, a gente vai se proteger contra isso, né? Com o próprio gateway. Então, a CC, ela tem ali já tem hoje um gateway e a gente vai continuar com ele, né? Assim, com outro que seja, outro fornecedor que seja, né? Mas assim, o elemento gateway vai continuar na nossa arquitetura. Então, só passa por ali quem tiver as APIs registradas, né? Então, a gente vai ter... Vai controlar a borda, né? Exatamente. Então, os times de API que a gente vai ter, que é como o Fernando falou, né, descentralizado, eles vão ter que entregar para esse time de gestão, e aí a CCE também tem um time de gestão, que o Fernando comentou, né, que é um time que já existia e está se transformando, porque os caras são top. Você tem lá o Éder, você tem o Wade, você tem a Chandra, puta, gente, capital intelectual lá em cima, né? Então essa galera já tá se modernizando também. E assim, o ponto é, você vai entregar para eles o Open API, porque a gente vai trabalhar com API First, né? Então, poxa, entregou, eles registraram lá no Gateway. A nossa ferramenta, que a gente foi até a pergunta do Danilo, né? Poxa, como é que a gente selecionou? As ferramentas, elas precisam ter mais coisas do que só Gateway. Uma delas é o Dev Portal. Então, os Open APIs estarão disponíveis no Dev Portal com informações de negócio que vão ser entregues pelos analistas de negócio. Então, a gente não quer só tá aqui o Swagger. A gente quer mostrar para aquela empresa de software que está se conectando com a gente como ela deve usar a API, toda a parte de negócio, toda a parte de tecnologia. Aí a gente vai ter esse gateway de borda para gerenciar só o que nós entregarmos lá, que vai poder ser acessível, né? Então, desse jeito, você já mata o Shadow APIs, tá? E aí você falou da governança e o Fernando também trouxe super bem, né? Que o ponto é o seguinte, com a arquitetura modular que a CCE já promove, né? E aí a gente flerta, né? A gente está flertando entre o modular e o microserviço. Então, esses componentes eles vão estar entregando, atendendo a OpenAPI, tá? Estamos ali trabalhando para tirar o barramento, né? Não é uma tarefa fácil, porque é uma ferramenta que já está largamente estruturada lá, mas a gente tá dando essa missão pros BFFs e também para mais para os BFFs. A gente quer proteger os backends, então não vai passar dali. Mas os BFFs eles vão começar a ter esse contrato forte, né, com a OpenAPI, e aí a gente não vai ter uma passagem direta ali das Você vai manter a camada de rota no gateway. Isso. E aí aquilo que é processamento que você tinha no barramento, você leva para uma camada de microserviço abaixo com BFF. E para domínios de negócio que ele é muito complexo,
a gente ainda pensou num micro gateway, que é uma ferramenta pequenininha, que aí talvez funcione só um gateway de mercado pequenininho, né, open source que seja, mas esse micro gateway ele protegeria as complexidades do domínio. Tá? Sim. Eu também tenho estudado muito para alguns casos mais complexos do barramento, levar para microserviço utilizando a Apache Camel, que é uma ferramenta que tem pelo menos suporte Enterprise, acho que da Red Hat. Né, fenomenal, né? E roda, se eu não me engano, o Apache Camel já está também usando Quarkus, né? E GraalVM, rodando em container do OpenShift, assim, top, né? Ferramenta. Sim, então estamos estudando por aí também, porque quando você sai o principal desafio quando você sai na arquitetura 100% sua para um gateway é que você tem muito processamento ainda, transformação, etc. Mas aí que está o segredo, né? Aí você tem que trazer o time de arquitetura para perto, para segregar os domínios, criar os BFFs, ter vários BFFs, um para cada domínio ali, para ele também não ficar muito gordo, né? Você não ter ali os monolitos, né? E aí eles vão fazer essas traduções necessárias. Sim. Esse é um exemplo muito bom, assim, que me lembrou um projeto ali que eu passei ali quando eu acabei ficando no iFood durante um tempo, que era um conceito que a gente tinha muito de começar a trazer um conceito de plataformização da nossa camada ali de arquitetura de microserviços. Foi aí que você me ganhou, Danilo, quando você falou essa palavra, plataformização, lá na sua apresentação. Achei top, cara. Vamos pensar no exemplo que você comentou, né? Vocês estão passando por um desafio onde vocês vão trazer sua exposição de APIs sendo supridas ali por alguns BFFs. A plataformização nada mais é que a gente tinha toda essa parte de integração usando BFFs, só que chega um momento ali que o nível de agregação de dados que você acaba tendo nessa camada de BFF, que é uma das principais responsabilidades que o BFF acaba tendo na arquitetura, começou a ser muito grande. E não só grande, mas você tinha uma comunicação com muitos microserviços, né? E vinha o que a gente pode chamar ali de múltiplas, o chain de chamadas HTTP, gerando vários problemas para você agregar um dado e conseguir expor a API de necessidade. E aí foi isso que a gente criou um conceito de plataformização ali dentro da nossa arquitetura, onde a gente fazia com que dentro de uma plataforma, que nada mais é que um emaranhado, um conjunto de microserviços de 50, 100, 200 microserviços responsáveis por um contexto, por uma área da empresa como um todo, e ele teria apenas uma única forma de saída. Ou, na verdade, a gente teria microserviços responsáveis por gerar um domínio de saída para fazer uma integração externa. Aí, você comentou sobre o API First, a gente trouxe muito esse conceito de API First pensando nessa camada onde a gente expõe esses dados dessas plataformas, que a gente acabou criando esse conceito de plataformização por lá. Com isso, a gente conseguia ali, vamos pensar, a gente quer ter clientes de integração, a gente acabava utilizando esses domínios externos, que na verdade não era o domínio da plataforma, um domínio externo que foi gerado a partir da agregação de dados, isso aplicando conceitos desde Data Lake, utilizando Data Lake para criar esses domínios, ou mesmo dentro da sua aplicação mesmo. Então, pensando em você tem uma camada de consulta, uma camada de um modelo externo, cabe muito nos padrões de CQRS que você comentou, né? Você deixa uma plataforma processando um dado, e aí você deixa uma outra exposição ali só provendo um modelo de consulta. E é um puta de um desafio, assim. Hoje vocês, olhando assim esse lado de estarem trazendo essa implementação com BFFs, como vocês trouxeram o conceito de API First ali para dentro dessa implementação que vocês estão fazendo? Boa pergunta. A VMware está ajudando a CCE também num outro projeto que é a plataforma de certificação de energia, que eu acho que serve até para outro podcast aí, né? Mas ali a gente está inovando, já implementando as diretrizes que a gente consolidou nesse projeto anterior aí da revitalização da arquitetura, né? Então, a gente está trazendo o OpenAPI fortemente para discussão, né? Onde a gente primeiro desenha as APIs, a gente tem ali o time de negócio, a gente vai discutindo como a gente vai entregar os serviços dessa plataforma de certificação. E aí a gente tem um componente bem enxuto mesmo, sabe? Tipo,
ele recebe a API e ele chama APIs, inclusive, e chama APIs de negócio, né? A gente tem lá fortemente a plataforma de integração antiga, a gente tem serviços já disponíveis lá, a gente tem o nosso domínio, que é o próprio PCM. Então, nesse componente, que é o BFF, ele implementa o OpenAPI que a gente vai mandar para o mundo externo. Internamente, aí ele tem uma liberdade poética aí para chamar o que ele precisar chamar e tudo mais, né? Então a gente trouxe dessa forma, né? Estamos trazendo dessa forma essas inovações, inclusive o API First. Eu queria completar, então, na sua fala, eu fiquei pensando em algo que a gente fez ali, estamos fazendo, né? Tanto na abertura de mercado quanto na plataforma de certificação, que é, beleza, a gente tem API First, mas também a gente está pensando no dado antes da API, sabe? E foi um desafio legal porque durante esse projeto de definição da nova arquitetura de integração, de referência que o Valdir trabalhou com a gente lá, a gente já estava evoluindo esse produto novo. E implementando já os conceitos que vinham do projeto ali com o Valdir, e colocando aqui, começa a perceber que, beleza, eu quero fazer API First, mas também tem que olhar para o dado que eu estou colocando ali, para saber se esse dado é um dado que eu vou tratar via streaming, se é um dado que eu vou tratar transacional, se é um dado que vai para um BFF, esse dado aqui é um dado que é só dado para receber, processar e vou guardar, né? Então, isso também está ajudando a gente. Ter o API First, mas também ter uma orientação ao dado que eu vou conectar ali, né? Isso está ajudando a gente a definir. E acho que vai ajudar mais ainda a evoluir. Por exemplo, vai para o BFF, vai para um mini monolito, vai para o microserviço, etc. A característica do dado ela é muito importante para isso, né? Porque você pode ter volumes semelhantes, você pode ter aplicações semelhantes, mas a característica e o objetivo do dado pode mudar toda a tua pattern que você vai aplicar naquele tipo de integração, para aquele caso de negócio, né? Eu posso, por exemplo, receber um volume pequeno de dados, mas gerar muito dado para consumir, por exemplo, sei lá, num app. Eu preciso de um tipo de integração, né? Ou pode ser o contrário, eu recebo um volume gigantesco de dados e vou mostrar um relatóriozinho de 3 linhas, né? Então, o tipo de API que você vai expor ali para isso vai ser muito fortemente influenciado, né? Por isso. Muito bom. Para a gente encerrar, eu queria saber de vocês que eu palestrei no TDC o ano passado, também em Floripa. Vocês também foram em Floripa agora palestrar nesse ano, né? O que mais rola lá? O que mais tem de interessante? Eu, claro, sou suspeito de falar de Florianópolis, né? Afinal, moro lá. Se mudou, né? Então, mas queria saber o que mais aconteceu lá de interessante. Qual o ecossistema do TDC, né? Que é uma comunidade muito viva, né? Muito quente, né? Eu tenho um caos para contar, mas não sei se o Danilo tem um também, o Fernando tem um aí. Deixa essa pro Fernando aí. Não, eu achei interessante, acho que recomendo para quem não foi ir e para quem não tentou submeter um paper, tente também. É a variedade de assuntos. E quando a gente fala variedade, não é só tecnologias também, mas tinha ali, por exemplo, trilhas de metodologia ágil, trilhas de gestão, trilhas de liderança de equipe, trilhas de engenharia de dados, de IA, de Java, de API. Então, assim, para todos os gostos dentro da tecnologia, né, tinha uma trilha interessante. Então, essa diversidade foi muito legal, né? Eu acho que me chamou muito a atenção a questão de você ter inteligência artificial em diversas trilhas, até onde não era para ter IA, tinha IA. Então, me chamou muito a atenção, esse hype está forte, né? E até alguns painéis ali fazendo contrapontos interessantes sobre esse hype, como conter ele, como ser mais ter mais parcimônia no assunto, né? Mas eu recomendo fortemente, inclusive, para quem um dia tiver vontade de encarar, vá, né? Submeta o paper, tenta. O Valdir comentou um pouco, o pessoal te ajuda da organização, eles te preparam, eles fazem todo um acompanhamento com a gente, né? Então, você não vai lá numa fogueira sozinho, você vai ter gente junto com você pulando a fogueira lá. Sim, exatamente. Eu gosto de pensar no TDC assim, que não é só um evento, sabe? O TDC ele é uma comunidade. E quando a gente pensa em comunidade, assim, vamos pensar não só pensar uma comunidade open source, como a SoulJava, por exemplo. Qualquer comunidade que você vê ali, você tem o famoso feeling of belonging. Você se sentir pertencente a alguma coisa ali. Então, o Fernando comentou, são diversas áreas diferentes
ali falando sobre tecnologia. Algumas falando um pouco mais à risca ali, uma trilha de Java falando da tecnologia do beabá ali e tudo. Até no Java tinha IA também. Exatamente. O Spring Boot, o Spring lançou um framework aí para ajudar você a desacoplar É IA. mesmo? Cara. É um bom tema de podcast também. Então, assim, vai diversas trilhas, assim. Então, assim, até para pessoas que querem, assim, tipo, entender como crescer na carreira, tem uma trilha, o Valdir comentou do Bruno Souza. Ele é uma pessoa ali que é uma das grandes referências da comunidade Java e ele atua na carreira de mentoria para ajudar a galera ali a crescer. Então, público mais júnior que quer achar um direcionamento para sua carreira, quer entender o que é a comunidade de desenvolvimento de software, geralmente pessoas que estão fazendo transição também de carreira e entrando na área de tecnologia, esse é o tipo de evento que você vai absorver, você vai sentir, sabe, aquele pertence de não só estar fazendo um curso online, você vai aprender o curso e legal, aprendi, e aí? Não, você consegue sentir ali, conhecer pessoas, fazer network, você consegue sentir o sentimento de você pertence àquele lugar, Sim. porque você está contribuindo com ele, pessoas estão O contribuindo. senso de comunidade é muito bom, né, cara? Sim. Você falou desse feeling of belonging. Eu vou ser velho agora e falar, cara, que eu me sinto no TDC da mesma forma que eu me sentia no finado FISLI, que era o Fórum Internacional de Software Livre, que acontecia em São Paulo. Depois ficou uma época em Porto Alegre, eu palestrei algumas vezes em Porto Alegre e infelizmente não acontece mais. O Danilo, desculpa. Não, e sabe o que é legal? Que quando você vai para um evento como esse, e claro que todo mundo tem o seu porto seguro de tecnologia, né? Quem veio de Java, de dados, de API, etc. Agora, quando você sai da zona de conforto e vai ver uma trilha que não tem a ver com a sua rama de atuação, você se conecta com problemas que você também tem. Você às vezes encontra até solução. Fala, caramba, cara, não tem nada a ver, mas tem, né? Então, olhar para o lado também, aprender um pouco, né? Tem um pouco de senso de humildade da gente olhar para o lado e falar, cara, deixa eu ver o que os caras estão falando ali, que eu acho que ali eu posso aprender, né? E é um tipo de lugar que é um evento que você tem N oportunidades de fazer isso, olhar para o lado e aprender com a galera. Sair né? da sua zona de conforto da sua própria caixa, né, cara? Exato. O Danilo, ele postou uma fotinho lá, não lembro de qual que era a feira. Da Campus Party. Hoje você está Campus falando? Party, exatamente. Eu postei uma foto da Campus Party, assim, acho que foi a primeira que eu fui, acho que 2009, alguma coisa assim. Que era quando você ia na Campus Party e a galera tinha aqueles mesão assim, com aqueles Isso, computador eu fui de também. tubo, CPU. Foi minha primeira Campus Party, acho que o primeiro evento de tecnologia que eu fui. A Eu primeira era molecão, Campus Party assim, que eu fui, cara, tinha um link de 1 GB pra todo mundo. para né? todo mundo. O chamariz da Campus Party é, cara, 1 GB da Telefônica, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, hoje eu tenho 1 GB na minha casa. E até hoje, assim, tipo, Foda. essa apresentação da internet potente, né, na Campus Party acontece até hoje. Não sei se vocês estão próximos da Campus Party, acho que vai acontecer no próximo mês. É uma coisa que acontece ainda. Então, assim, geralmente tem um provedor forte de internet ali provendo a internet pra galera ainda. Ainda acontece esse... Ainda acontece. Mas esse de 1 GB, cara, esses dias eu fiz a mudança recentemente, e aí você tira aquelas coisas velhas do guarda-roupa e tal. Cara, eu achei a mochila verdinha assim da Telefônica, escrito 1 GB. Agora, por que eu guardei essa porra tantos anos, né? Isso daí é relíquia. É relíquia, pois é. Conta o seu caos, Valdir. Pô, cara, tem um caos, bicho. Fui eu. Não posso nem falar que eu tava lá sozinho. Tava Fala lá. pertinho do microfone aqui pra te ouvir melhor. Tava eu e o Wellington lá. Né? Pô, sou cúmplice? Você é cúmplice, cara. Nós estávamos lá no TDC, né? Quinta-feira, pré-apresentação. Falei, pô, vamos dar uma volta aí, né? Aí, bicho, eu levei meu drone. Eu tenho um hobby, eu tenho um dronezinho lá. Na verdade, eu tenho um que tá quebrado. Eu tenho um que eu comprei na China e não chegou. Tá vindo voando de lá? Não. O correio Acho que a bateria acabou no caminho. o nome bonito que o correio me deu foi extraviou, tá? Mas enfim. E aí eu arrumei um dronezinho, fiquei bravo, falei, agora eu vou me dar um presente, né? Arrumei um dronezinho, um DJI, top. E eu levei lá pra gente brincar, né? Pô, cara, você tá lá no meio do... ali, né, entre a ilha e o continente, né? Nós somos onde? Coqueiros? Coqueiros, meu bairro. Bairro do El aqui. Subimos o drone lá, cara. E você não acredita que eu tomei um enquadro. Eu e o Wellington, nós tomamos um enquadro de drone
E sabe quem enquadrou a gente? A polícia a cavalo. Caraca. Você tem noção do que é isso? Você já tem, imagina os Pegasus, né? Tudo aqueles cavalos cheios de asa, né? Não, bicho. A gente subiu o drone lá. E depois eu tenho até o vídeo que eu postei no YouTube. Depois o Wellington faz a montagem. Vou botar aqui pra vocês verem. Pô, mandei o drone lá longe. Eu falei, eu quero filmar a ponte. O drone foi estável, cara. Fenomenal. A gente filmou. Só esqueceu que a marinha é ali. E talvez não seja legal passar de drone em cima da marinha. Mas sou eu que esqueci ou ele que devia ter lembrado, pô? Louco, mano. Talvez passar com drone em cima de uma área militar, não sei. Talvez eles não gostem. Né? Cara, eu só sei que a gente tava lá, voltando o drone já. O drone tava paradinho na nossa frente aqui. E a gente trocando ideia. A gente olha pro lado assim, tem 3 policiais, né? Montados a cavalo. Bonito drone, hein? Estável, né? Bonito, está. E aí? Estável, né? E a gente achando que eles estavam querendo trocar ideia, né? Eles só saíram dali na hora que a gente baixou o drone, cara. E aí você acha que os caras não sabem o que tá acontecendo, né? Foi assim, foi o drone ir e voltar, deu, sei lá, uns 5 minutos. Nessa hora já tava os 3 ali olhando pra nossa cara já. Você falou que ia ver a cavalo, achei que ia ter os caras com arco e flecha pra derrubar ali o drone. Eles já foram direto da fonte, já direto da fonte. identificaram onde tava o sinal do controle, cara. Fenomenal. Assim, né? A gente depois ficou pensando, puta merda, né, bicho? Que bobeira, né? Você podia ser preso por subir o drone, né? Não, mas os caras falam, puta, é só 2 nerds idiota fazendo bosta. Exatamente. Deixa quieto. E deve ser os molecão, né? De 18 anos que entrou no exército ali que falei, não, vamos fazer uma coisa. Os Não, caras os chegaram caras lá- rápido. Chegaram rápido. Não, eram oficiais bem... Assim, botava medo. Então, mas justiça seja feita aí, a Polícia Militar de Santa Catarina, fomos atendidos com muito Fomos, respeito, foi tranquilo, né? Mas é engraçado o trocadilho, né? Pô, você foi abordado, né? Por cavalos por conta de ter subido seu drone, né? Pois é, cara. Policiais- Você vê, né? Mas, E teve o risco de eu apresentar sozinho lá o evento no dia seguinte. Exatamente. Cadê o Valdir, então? Veja bem. o Valdir tá, Podia estar preso. tá preso. Faz online ali do. Da cadeia, né? Sem moto, pois é. Meus amigos, muito obrigado por compartilhar aqui essas experiências com vocês, tanto do evento quanto do case aqui, incrível, da CCE com a VMBears, de revitalização do ecossistema de integrações, né, que passa por APIs e padrões de arquitetura, etc. Conseguimos detalhar bastante aqui. Danilo, prazer em conhecê-lo, cara. Prazer. E você vai voltar aqui, você sabe, né, mano? A gente aqui. acertando uma data ali, tamo aí. Beleza, vamos vir aqui falar dessa tua palestra que dá um episódio incrível aqui pra gente falar, cara. Show de bola. Obrigado, Fernandão, chefe do sindicato. Não, Obrigado, mano. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, né? Admiro muito o trabalho de vocês, né? Sou audiência contínua ali do PPT no PPT no Compila. Só queria deixar um recado para a galera de tecnologia. Olhem para o mercado de energia, tem muita oportunidade legal. Tem vários oceanos azuis que a gente vai poder explorar. A gente está falando de Floripa, né? Em abril, a CCE fez o primeiro hackathon aberto do mercado de energia. A gente convidou startups e empresas do setor para proporem soluções para essa futura abertura de mercado. Teve muita ideia legal. Teve ideia focada no cliente, na ponta, na distribuidora, no comercializador varejista. Uma infinidade de ideias, né? E das 10 empresas finalistas, 5 foram de Florianópolis. Não, foram de Santa Catarina, na verdade, né? Do Polo. Então, parabéns ao Polo Santa Catarina. Está muito forte ali, bem legal. Então, olhem para isso. Tem muita oportunidade legal para vocês poderem explorar tanto de negócio quanto tecnologia. Show de bola. Floripa tem um ecossistema muito vibrante de startups. Sim. Você tá falando isso porque você mora lá. Tem que puxar a sardinha agora, né? Danilão, obrigado, mano. Muito obrigado aí pelo convite, Valdir. Me trombamos lá no TDC. Ele falou, curti tudo e tal, vamos fazer um podcast. Eu falei, cara, sensacional. Assisti acho que 2 ou 3 episódios. Falei assim, pô, os caras estão andando super bem em tecnologia, estão aqui bate-papo aberto com um monte de gente.
Foi uma experiência incrível, assim, acho que foi o segundo podcast, assim, muito obrigado aí. Show E de parabéns pelo conteúdo, acho que vocês estão trazendo uma temática que hoje as pessoas já podem aprender, já estão aí compartilhando conhecimento, acho que esse é um grande ponto, assim, que vocês têm de diferença, estão trazendo conteúdo verdadeiro aqui pro público, assim. Show de bola. Parabéns. Obrigado, mano. E que você volte muito outras vezes e faça parte aqui da nossa comunidade, cara. Pô, podcast de arquiteto, né, cara? Pois é, né, mano? Ô, Valdir, nosso tempo lá, o nosso podcast era o quê? Na mesa de bar, né, cara? Era tomar Pois é. cervejinha no Monarca. Ô, Dir, você já não vou agradecer, cara. Você já é da casa. Cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com o Fernandão, com o Danilo, né? Pela troca de conhecimento, pela abertura, né? E eu acho que para quem está escutando a gente, eu acho que a gente trouxe aqui um assunto bem legal, que é uma modernização, né, de sistemas, usando arquitetura corporativa, usando técnicas de desenvolvimento, um monte de conceito de tecnologia. E se você precisa fazer isso na sua empresa, lembra da VMBears, a gente pode ajudar vocês com isso. Show de bola. E você que acompanhou a gente até aqui, eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro, se você não deu like ainda nesse vídeo, não compartilhou esse episódio com ninguém, é uma boa hora fazer isso agora, né? Se você acha que esse conteúdo agrega de alguma forma na sua vida profissional, você entende que a gente traz um conteúdo relevante para você, você pode contribuir com o PPT Não Compila e você pode ser um membro do nosso canal. Vai lá no YouTube, do lado do se inscrever ali tem Seja Membro e você vai contribuir aqui com essa cerveja do Valdir, pra gente pagar essa cerveja, porque esse homem Cerveja boa, de 3 metros por 2 de largura, ele consome uma alta octanagem. Então, contribua aqui com a gente e gerar sempre conteúdo para vocês. Caso você não possa contribuir, você pode sempre contribuir dando like, seguindo a gente nas redes sociais, compartilhando esse episódio que já traz muito resultado pra gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente, dá like. Valdir, obrigado novamente. Tamo junto. Meus Valeu, amigos, gente. valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado.